Olá, você pode acompanhar também aqui o Jornal da Record News no seu celular. É só você baixar o nosso aplicativo, que é o Play Plus. Mas pode acompanhar também no YouTube, no Periscope ou então no meu Instagram. Olha, o Faísca, anti-herói aqui do Jornal da Record News, toda noite está aqui, nós descobrimos que ele é louco por vinho. Até ele pôs na biografia dele que ele é um enólogo. Chique, não? Enólogo? Sabe o que é? Ele soube, dá uma olhadinha aqui. Ele soube que o deputado Paulo Maluf está vendendo a sua adega de vinhos. Vinho selecionado, como você pode ver por aqui. E ele até já mandou uma proposta para o Maluf. Ele compra todas as 862 garrafas da mais pura uva lá da coleção. E para despistar o Ministério Público, Faísca promete pagar em cash, em grana ou em espécie. O deputado, como você sabe, cumpre prisão mansiliar na casa dele, na mansão dele aqui em São Paulo, ao lado dessa preciosa adega. Na sua opinião, quem é que você acha que deveria ter direito à prisão domiciliar? Gostaria que você entrasse nesse debate. Pode ser através do Twitter, @Gabarber. O nosso WhatsApp aqui é o 11 São Paulo, 942-128-782. Nós temos aqui a informação, vamos olhar o nosso R7.com, que diz assim: o Onix confirma que novo governo contará com 22 ministérios. 22, o Bolsonaro tinha falado em 15, subiu para 20, agora são 22 ministérios do próximo governo. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país você vive. O ministro do Trabalho reage e garante que a divisão da pasta é inconstitucional. Cabral pega mais 14 anos de cadeia e agora o total de suas penas chega a 2 séculos. O Conselho de Justiça vai regulamentar o auxílio moradia para juízes que mudarem de cidade. Em cerimônia oficial, o corpo do ex-presidente George Bush pai é transferido para Washington, onde vai ser velado em uma capela no Congresso americano. A nossa imagem do dia é essa daí, a fidelidade do cão com seu dono. Sully não abandona George Bush pai em nenhum momento. Amanhã o Supremo decide pedido da defesa de Lula que quer a sua libertação. 5 ministros vão decidir. Já pensou em um ministro do Supremo sem carro oficial, motorista, auxílio moradia, secretária e só com 35 dias de férias? Morra de inveja. É na Suécia. Você acha que um ministro brasileiro se sujeitaria a trabalhar por tão pouco? Mande aqui a sua opinião. O Twitter é o @Gabarbeiro. O WhatsApp é o 11 São Paulo, 942-128-782. O Supremo manda devolver dinheiro para o senador Assir Gurkax, suspeito de corrupção. Uma ONG faz um abaixo-assinado para proteger a vegetação do Cerrado, ameaçada de extinção. Veja aí, se você quiser e acha que deve assinar, olha o link. O AB divulga o resultado do exame da ordem. Se um advogado comete um erro, a lesão é muito grande, né? E hoje você vai ouvir o outro lado sobre a prova obrigatória para se tornar advogado. Quanto custa uma prisão domiciliar? Bom, para o ex-ministro Palocci vai custar 76 milhões de reais que ele vai ter que devolver. Cuidado com o celular clonado. Sábado, ele vai deixar de funcionar. Para descobrir se o seu celular é pirata, basta checar se ele tem um olho só, perna de pau ou um gancho no lugar da mão. O Uruguai nega asilo para o ex-presidente do Peru, Alan Garcia, que está refugiado na embaixada em Lima. O que é que vai acontecer agora? A professora Elisane Malque explica. Pequeno em tamanho, mas grande em produção de petróleo. O Catar anuncia que vai deixar a OPEP no dia 1º de janeiro de 2019. A propósito, o que é a OPEP? Você vai ver. Este é o Jornal da Record News, que você já sabe, está em muita plataforma. Por meio delas você pode cobrar, mesmo na internet, a busca da isenção e a busca aqui do interesse público. Olá, bem-vindo. Esperamos que com a apuração feita pelos nossos jornalistas
e também a presença dos nossos convidados, você possa formar a sua própria opinião sobre assuntos relevantes para o nosso país. Bom, o nosso desafio diário aqui do jornal, por enquanto, continua sendo o filósofo Diderot, que diz que deve-se exigir do jornalista que procure a verdade, não que a encontre, né? Diz aqui o filósofo da Revolução Francesa. Bom, todos os dias tem a primeira live às 6 da tarde. Mais 3 lives dentro do jornal. Está aí, portanto, a participação do Felipe e também da Amanda na live das 6 horas. O Instagram está aqui conosco, nos acompanhando nos bastidores. Teremos 3 lives dentro do jornal e também temos uma live às 10 da noite, assim que o jornal termina na televisão. A gente continua para você fazer comentário, crítica sobre tudo aquilo que você viu aqui, ok? Bom, o Brasil tem um homem bicentenário. Caramba, o cara viveu 200 anos. Calma, peraí, não é 200 anos de idade. 2 séculos é o tempo da pena do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ele foi condenado a mais 14 anos de prisão. Tem mais 14. Agora, nessa segunda-feira. Crime. Desdobramento da Lava Jato lá no Rio de Janeiro, lavagem de dinheiro. Cabral tem 8 condenações na operação. De acordo com a denúncia do Ministério Público, ele usou uma empresa fantasma para repassar ilegalmente a singela quantia, pouca coisa, 1.200.000 para pessoas do seu círculo de amizade. Não é bonito? Amizade realmente é uma coisa maravilhosa. O Ministério Público Federal quer que o ex-ministro do governo do PT, Antônio Palocci, pague uma multa de cerca de 78 milhões de reais, para que ele possa continuar na prisão domiciliar. Ele está na prisão domiciliar desde quinta-feira passada. Os procuradores da Operação Lava Jato alegam que o valor estava previsto na sentença da condenação do juiz responsável pelo caso. E ele errou ao permitir que o Palocci saísse da cadeia sem fazer o pagamento. Agora, Palocci não paga a multa. Se ele não pagar, volta para a prisão. Ele foi condenado a 9 anos, 10 dias em regime semiaberto. Ele deixou a cadeia na semana passada, depois que o tribunal concedeu a ele a prisão domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica, como você viu aqui no jornal. Bom, enquanto uns precisam pagar para a justiça, outros recebem dinheiro da justiça. O Supremo autorizou que fosse devolvido cerca de 13 mil dólares e 11 mil reais ao senador preso. Fica preso à noite e de dia ele vai no Senado. Chama-se Assir Gurkacs. Isso porque o Supremo entendeu que esses valores não foram obtidos através de crime. O dinheiro foi apreendido durante as investigações que levaram Assir a cumprir 4 anos e 6 meses de cadeia. Ele é acusado de desvio de dinheiro. Gurkacs faz parte daquele grupo de políticos que cumpre o regime semiaberto e continua, continua trabalhando no Congresso Nacional. O parlamentar diz que sofre dor na coluna e pediu que a Justiça o deixasse a fazer fisioterapia fora da prisão. Mas o pedido foi negado porque o laudo do Instituto Médico Legal, realizado em outubro, mostra que o senador não apresenta problemas de coluna vertebral. Qual é a sua opinião a respeito disso? Né? Qual é a sua opinião? O cidadão diz que está lá na polícia, sente dor na cacunda. Aí ele pede para ser atendido fora da prisão? Qual é a sua opinião? Quiser mandar a sua opinião, pode mandar. Como você sabe, tudo isso que você acabou de ver aqui, corrupção. E a corrupção, como você sabe, ela liquida com o dinheiro público, tá certo? Que é aquele que nós pagamos impostos e nós estamos hoje com 2 trilhões 182 bilhões de reais pagos desde o dia 1º. Vamos indo em direção ao final do mês, hein? Aí ele vai voltar para a estaca zero. Vou chegar no 31 aqui, ele vira para o zero novamente e aí nós começamos tudo de novo pagando imposto. Nos Estados Unidos, uma senhora reclamou que os funcionários de uma companhia aérea teriam zombado do nome da filha dela. Era uma garotinha, tinha 5 anos de idade. Qual é o nome da criança? A, B, C, D, E. Não, espera um pouquinho. Qual era o nome da criança? A, B, C, D e E. Então surgiu uma dúvida. Um cartório aqui no Brasil poderia recusar o registro de uma criança com um nome que seja considerado constrangedor? Essa pergunta a gente vai fazer aqui para a oficial do Registro Civil de Aldeia, município de Barueri, gentilmente conosco, a Raquel Borges Alves Toscano. Raquel, boa noite. Obrigado pela gentileza por atender o Jornal da Record News.
Boa noite, Heródoto. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Raquel, esse caso que eu citei agora não aconteceu no Brasil, ele aconteceu nos Estados Unidos. E, aliás, o nome era A, B, C, D, E, no vocabulário, né, de fora. Agora, Sim. aqui no Brasil, pelo menos no passado, havia também alguns nomes assim não usuais, não é? E eles eram registrados. Isso continua até hoje ou não? Heródoto, nós temos regras estabelecidas na nossa lei de registros públicos e também na nossa norma da corregedoria que visam trazer uma certa garantia para a criança que está sendo registrada. Via de regra, os pais podem sim escolher o nome que vão colocar na criança, mas tem que ser respaldado situações que podem expor ao ridículo ou causar constrangimento para a criança. Portanto, pelo nosso regramento, não é permitido que se providencie um nome e seja registrado esse nome junto ao cartório que exponha a criança ao ridículo. Provavelmente, muito certamente, essa situação não ocorreria aqui no Brasil. Nós temos essa vedação legal de colocar a criança ao ridículo. Agora, Raquel, vamos dizer assim, essa decisão, ela não é subjetiva? Porque pode ser para uma pessoa, mas não ser para outra. O que é isso? Exatamente, Heródoto. A gente tem alguns impasses no cartório em decorrência do que é expor ao ridículo para os pais versus o que é expor ao ridículo para o oficial e para o escrevente que está ali atendendo aquele usuário. Via de regra, se você nota um nome que é diferenciado daquele que normalmente as pessoas colocam nos filhos, você pergunta para essa pessoa por qual motivo ele quer colocar esse nome na criança. Aí você vai avaliar se é uma homenagem a algum questionamento que seja familiar, cultural. Você não pode permitir necessariamente que se exponha ao ridículo ou cause constrangimento decorrente de fatos ou de objetos em especial. Você tem que avaliar muito bem e é uma questão que gera um certo milindre, porque tem um subjetivismo, sim. Então, o que é a postura correta do oficial? Tentar preservar o nome dessa criança. E, via de regra, se a família não compreende, e o oficial ou o escrevente que está atendendo verifica que realmente pode gerar uma exposição ao ridículo, se encaminha isso para uma decisão que o juiz irá ponderar se está sendo ou não observado um ridículo na situação que é colocada. Então, se houver polêmica, quem decide é o juiz. Sim, num procedimento administrativo ainda que a gente encaminha do próprio cartório o nome que a pessoa quer colocar no filho, as razões pelas quais o cartório aconselha a não se fazer isso, porque pode expor ao ridículo ou causar o constrangimento. Veja que as situações em que a gente não imediatamente aceitaria fazer o registro daquela criança com aquele nome, elas são restritas, não é o nosso entendimento, mas é um parâmetro de exposição ao ridículo ou de causar constrangimento naquele momento ou futuramente, como aconteceu com essa criança, nesse caso que você mencionou no início da reportagem. Agora, Raquel, tem algum manual para os cartórios seguir ou não tem nenhum manual? Nós temos uma regra estabelecida na nossa lei de registros públicos que diz que o nome é aquele que os pais declaram, trazendo no prenome, né, que eles declaram, trazendo o sobrenome, o sobrenome da família, materna e paterna, e ressalvado as possibilidades de expor ao ridículo e constrangimento. E esse mesmo mandamento, ele é mencionado nas nossas normas. Então, a gente pergunta para a pessoa por que daquela indicação, daquele nome, e, de regra, é nesse embate com a pessoa que está ali apresentando o nome da criança para registro que a gente avalia toda a circunstância. Via de regra, a gente analisa com o usuário qual a razão para aquela situação toda estar acontecendo. Raquel, vou citar um caso, vamos dizer assim, teórico. Suponha, por exemplo, que a família, o pai ou a mãe queira dar para o filho o nome de Walt Disney, mas diz que o nome é Walt Disney. E aí?
A situação é complicada. Você tenta, assim, a minha interpretação é que não seria um nome adequado, mas eu poderia te dizer que bom, não é adequado para você como oficial, mas eu acho que para o senso comum não seria também adequado. Tentaria conversar com a família, entender a razão, e se ele não tem uma razão que seja muito plausível, eu realmente aconselharia a ser submetida à questão ao juiz corregedor. Sim. Porque eu acho que devemos prezar pela preservação da criança. Perfeitamente. Bom, logicamente eu estou apresentando um caso hipotético, mas no caso como esse, então iria parar então, também vamos dizer assim, na alçada do juiz. Então, quando você coloca um caso mais extremado, você ainda gera uma situação, olha, mas será que não tem uma possibilidade? Imagina os casos que nós encontramos no dia a dia do cartório, que o subjetivismo ele é menor. Então, a gente tem que andar numa linha muito tênue, mas sempre tentando preservar a criança, o bem-estar da criança, evitar o ridículo e o constrangimento, porque o que o usuário, o pai e a mãe tem que ter muito bem na mente dele é que, colocado aquele nome, ele só vai conseguir fazer uma alteração por meio de uma retificação judicial, ressalvada uma regra que nós temos que diz que quando tem 18 a 19 anos, você pode alterar o seu nome. Então, assim, é uma situação que ela visa ser permanente. Então, se você tem uma situação que vai ser permanente, por que não evitar qualquer constrangimento que possa advir dessa situação, né? Raquel, você se lembra de algum nome assim, vamos dizer assim, exótico, que o cartório deu para trás? Olha, na nossa serventia nós não temos nenhum nome na atualidade. As pessoas, assim, podem até levar alguns nomes, mas acabam entendendo que não é a melhor opção para inserir, para registrar a criança. Mas tem alguns nomes que são, assim, clássicos que eu posso te falar da nossa literatura registrária. Por exemplo, Titi Lolá. É um nome que assim, até clássico quando a gente estuda. Titi Lolá. Titi Lolá? Exatamente. É um nome que, assim, sempre quando estudamos nos manuais, ele vem à baila, mas em absoluto se utiliza registrar uma criança hoje em dia, mas eventualmente, antigamente, se utilizava, assim. Raquel, e quando muitas vezes mistura o nome do pai com o da mãe? Nossa, a situação às vezes fica constrangedora para o registrador, para o escrevente, né? Porque você tem aquela saia justa, porque eles estão querendo fazer uma homenagem, trazer algum link familiar, e a gente tenta dissuadir, falar, olha, mas assim, o sobrenome já faz essa menção, essa identificação com o sobrenome, tudo bem? Então, a gente tenta trabalhar nesse sentido, porque às vezes eles fazem umas misturas que não ficam as mais adequadas, até mesmo para o convívio social, né? Porque o seu nome, no fim, é sua apresentação social. Ok. Raquel, muito obrigado pela sua gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News. Muito grato, obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Bom, aqui conosco, então, a oficial, né, do cartório, município de Barueri, que é a Raquel Borges Alves Toscano, conversando com nomes, sobrenomes esdrúxulos, né? Ou nomes que a gente vai dizer pouco usuais. Eu não posso falar muito porque meu nome não é muito usual. É mais fácil Henrique, Kleber, Luizão, Carlão, que são os caras que trabalham aqui no estúdio e são responsáveis também pelo jornal. Mas vamos ver. Bom, nós vamos então fazer a nossa primeira live e nós queríamos pedir para a Jerusa, que é do Recife, que ela chama então a primeira live do jornal. Eu sou Jerusa, estou aqui na cidade de Tamandaré. O JR News vai para um leve intervalo. Aproveitem, peguem seu celular, entre nas redes sociais e acompanhem a gente até lá. Tchau, tchau.
Bom, você viu aí que há várias coisas interessantes e curiosas para você fazer comentários aqui no jornal. Poderá fazer nas lives, poderá fazer também o comentário no final do programa. Um deles é esse, das pessoas com nomes. Você viu o nome que a oficial do cartório ali contou? Nunca tinha. Titi Olá? Titi Olá. Já pensou você dar o nome para uma pessoa de Titi Olá? É uma coisa... no passado, isso era como hoje, como ela disse, o cartório pode dizer não, mas se a família disse sim, vai parar então na mão do juiz que acaba dirimindo o caso. Essa é uma das questões que a gente está discutindo aqui com você. Outras questões são essas que você tem visto aqui no noticiário, não é verdade? Por exemplo, o senador lá, que ele foi condenado, ele quer sair da cadeia para tratar de dor na cacunda, né? A dor na cacunda seria dor nas colunas, que diz que não pode ser atendido, então ele sai da cadeia. Gostaria de saber se isso é extensivo a qualquer outra pessoa que está presa no Brasil, ou se é só para o pessoal do andar de cima, ok? Bom, nós temos também aqui alguns comentários que a gente queria mostrar então para você, na nossa pergunta de hoje. O Pepe não mostrou qual é a pergunta, mas não tem importância também, certo ou não? Ele vai aparecer no jornal, o PEC, não é? E a gente fica para ver depois. Vamos lá. Ó, o número está aqui, né? 942-128-782. A Wanda de Petrópolis diz o seguinte: tá, nós mostramos aí os ministros tendo só 34 dias de férias, lá na Suécia. Não tem carro, não tem coisa nenhuma. E comparando com os do Brasil, você vai ver já uma reportagem. Com esses ministros que a gente tem, eles nunca vão abrir mão, na opinião da Wanda, que é de Petrópolis do Rio. Wanda, obrigado pela gentileza. Manda aqui uma passagenzinha pra gente, Wanda. Grava aí e manda pra cá. O Ederson, que é de Santo Inácio, no Paraná. Aqui, quanto mais dinheiro, melhor. Não se importa com ninguém. Claro, sai do nosso bolso. Você viu agora há pouquinho aí o impostômetro. Queria pedir para o Ederson, manda para a gente também aí uma gravaçãozinha chamando o intervalo e a participação aqui na live. O Hildeberto, que é de Russas, no Ceará. Difícil é que os atuais ocupantes retroajam a essas condições. Retroajam, quer dizer, que voltem atrás nessas condições, na opinião de Hildeberto, isso não vai acontecer. Hildeberto, manda também para a gente aqui, né, uma chamadinha, 15 segundos e tal, para a gente usar no jornal. O Edivaldo, do Salvador da Bahia, ele disse, acho que não, né? Lógico. Edivaldo, será que você acha não? Manda também para a gente aqui, né, uma livezinha sua, 15 segundos, chamando então as nossas redes sociais. E o Jaildon, que é de São Paulo, Jaildon, que acha que não. É uma caça que não se sujeita a trabalhar sem regalias, né? Sem regalias. Jaildon, manda também para a gente aqui uma livezinha de 15 segundos, chamando aqui o intervalo. Quero lembrar o seguinte, num cálculo feito, não por mim, feito por um desembargador na Bahia, me lembro de ter entrevistado uma vez, ele diz que dos 360 dias por ano, o Supremo não trabalha 180. Trabalha menos de 180, portanto, menos de meio ano de trabalho, juntando todas as coisas, feriados, etc. Férias de 60 dias, né? E vai por aí afora, ok? Vamos então chutar as nossas redes sociais. Agora há pouco, os advogados do governador do Rio de Janeiro, o atual, Luiz Fernando Pezão, entraram com pedido de liberdade no Supremo para tentar soltá-lo. Coitado do Pezão, ele está sozinho lá. E não tem um pé de cure para atender ele lá na polícia. Pezão foi preso na última quinta-feira e ele não está em qualquer lugar. Ele está na unidade prisional da Polícia Militar em Niterói. Olha ele aí. Durante as apreensões na casa de um ex-assessor dele, o nome do Pezão, não o nome, não foi a marca, hein? Apareceu em bilhetes e planilhas com apelido de Pé Grande, Big Pezzone. Já pensou Big Pezzone? Pelo amor de Deus. Juntou inglês com, nem sei se tem em italiano a palavra Pezzone, não deve ter. Ao lado dos codinomes que eu acabei de citar, tinha informações que valores que chegavam mais ou menos a 2 milhões de reais. Imagine um Pezão em cima de 2 milhões de reais. O advogado Pezão
afirmou que o patrimônio do governador é compatível com os ganhos e que ele não recebeu um tostão de propina. Né? Agora vamos ver se o juiz vai acreditar na história, como é que é? Big Pezzoni, como estava escrito lá no bilhete. Já que nós estamos falando de juízes, como é que os juízes do Supremo Tribunal da Suécia conseguem viver? Eles não têm auxílio moradia. Os coitadinhos na Suécia só têm 30 dias de férias por ano. Não tem carro, não tem motorista e nem tem uma infinidade de funcionários pendurados lá. Como é que eles vivem? Com essa pergunta é que o pagador de impostos tem que fazer para o juiz, para os ministros supremos. Aqui não é juiz, é ministro. Veja aqui no texto da Viviane Barbosa. Represento cidadãos e não tenho nenhum interesse, nenhum direito de viver uma vida de luxo como político. Essa é a resposta de um juiz do Supremo da Suécia. O tom é de indignação. Goran Lamberts leva uma vida modesta e com os colegas do judiciário não é diferente. Os magistrados suecos não têm secretária, não recebem auxílio moradia nem carro com motorista. E só podem tirar até 35 dias de férias. O salário fica em torno de R$25 mil. Uau! Já o Poder Judiciário brasileiro tem direito a carro oficial com motoristas e benefícios extrasalariais, como auxílio saúde, auxílio moradia, gratificação natalina, verbas de representação, auxílio funeral, auxílio pré-escolar para cada filho, abonos de permanência e auxílio alimentação. Ufa, é tanto auxílio que dá até canseira. Como é que é? Sem contar o aumento de salário. O presidente Michel Temer aprovou o reajuste de 16,38%. A remuneração dos magistrados, de R$33 mil, passou para R$39 mil. Acredite ou não, com todas as regalias, os juízes da Suprema Corte Brasileira ainda se sentem injustiçados quando são ameaçados a perder algum tipo de benefício. Pelo jeito, os nossos magistrados têm muito que aprender com os coleguinhas suecos. A participação política não é um caminho glamuroso, mas assim se constrói uma sociedade democrática. Tá aí, um detalhe. Aqui no Brasil tem um funcionário chamado Capinha. Ele só está lá para colocar capa nos ministros do Supremo. Ele é carinhosamente chamado de Capinha. Logicamente, também faz parte do conjunto de funcionários pagos por nós. Quando o presidente Temer sancionou o aumento de salário para os ministros do Supremo, foi divulgado que o auxílio moradia... Lembra disso ou não? Semana passada. Mas como nós já mostramos aqui, não foi bem isso que aconteceu. Por quê? Porque o ministro Luiz Fux acabou com essa mordomia para juízes e procuradores. Mas, por outro lado, pediu que o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público regulamentasse o benefício para os magistrados. Quais? Aqueles que trabalham numa cidade e moram em outra. E foi exatamente isso que o Conselho de Justiça fez. Instaurou um procedimento que o auxílio moradia seja pago nesses casos. Mas não acabaram com o auxílio moradia? Não. Ok ou não? Se você achou que acabaria, você foi enganado ou está bom. Aliás, nós estamos chamando a sua atenção disso desde o primeiro momento, dizendo que para juiz que estava trabalhando numa cidade, morando em outra, isso ia continuar. Pelo jeito, não deu outra. Bom, na sexta-feira passada, nós trouxemos aqui um convidado para analisar o exame da OAB, se ele é ou não suficiente, se ele é ou não adequado. Eu vou conversar agora com o Dr. Hélio Beltrão. Dr. Hélio Beltrão é presidente do Instituto Mises Brasil, né? E está gentilmente aqui conosco. Hélio, boa noite, obrigado pela gentileza. Prazer é meu, Heródoto. Muito boa noite. Eu acho que eu conheço o outro Hélio Beltrão. Certamente você o conhece. É meu pai, que lutou a vida inteira contra a burocracia no Brasil, tentando diminuir a intrusão do Estado nas nossas vidas. E eu tento, muito modestamente, seguir os passos dele. Aliás, ele ficou, vamos dizer, conhecido na história do Brasil pelo combate, né, que ele fez contra a burocracia no país. Eu imagino que deve ser uma luta em glória, não? Continua até hoje, Heródoto. Ele
ele conseguiu grandes conquistas, ele instituiu o conceito legal de micro e pequena empresa, que virou simples, ele estabeleceu os juizados especiais de pequenas causas com uma briga boa com a OAB, porque nos juizados não se precisa de um advogado. Essas foram conquistas que ficaram, porém inúmeras outras voltaram depois que ele saiu. Agora, Alho, esse exame que a OAB faz, e domingo agora teve mais uma parte e divulgaram hoje o resultado, mas eu não sei ainda quantos passaram ou não. É a melhor forma de avaliar, então, um estudante de direito para saber se ele está qualificado ou não a exercer a advocacia? Olha, Heródoto, em princípio o estudante foi avaliado na sua faculdade, ele se tornou bacharel em Direito, tendo passado nas provas e tendo obtido a certificação naquela universidade. O que a gente tem é um debate entre dois polos extremos que eu suspeito que pode haver um caminho do meio. De um lado, você tem a turma que concorda com o exame da ordem, da OAB, dizendo que o advogado precisa de uma qualificação, que ele tem impacto social grande, que ele não pode ser um advogado mal preparado para a sua área de especialização e, portanto, é muito importante que haja o exame. Do outro lado, você vê até o presidente Bolsonaro que diz, olha, a pessoa que não passa no exame da OAB fica relegado a uma subclasse em que não pode exercer a profissão, embora tenha se formado e se tornado bacharel em Direito. É obrigado a pagar uma taxa cara, né, para a prova da OAB e no final você tem uma prova, Heródoto, que na prática não consegue atingir o que ela se propõe, que é demonstrar que o sujeito que passa na prova tem qualificação para exercer a profissão em todas as suas vertentes, porque você sabe que a prova é uma só, vale para todas as áreas do direito, e a prova não é capaz de fazer isso. Agora, como é que você chega então a conciliar esses dois pontos de parte a parte que são bastante relevantes? Talvez o que você pudesse vislumbrar é deixar de ser obrigatória a prova da OAB. A OAB continua certificando, provavelmente os escritórios de advocacia e outras empresas que contratam advogados darão valor a quem passa no exame da OAB, na medida em que o exame é bom, né? Tem muita gente que disputa essa tese. E aquela pessoa que não passou, é possível que seja punida no mercado, talvez não tanto quanto hoje, mas pode exercer a sua profissão, e você permite que outros exames, outras certificações surjam no mercado. Então, por exemplo, os escritórios de advocacia por especialidade, num determinado estado, podem fazer sua prova, seu exame, e passar a só contratar se passarem nesse exame. Me parece que essa é uma solução intermediária que faz um pouco de sentido. Olha, Léo, realmente acho que é uma ideia muito interessante, muito boa essa ideia. Isso você não excluiria as pessoas que obtiveram o seu diploma, né? E ao mesmo tempo abriria para outras provas, talvez até em algumas especialidades da área de direito, que o exame da OAB é mais genérico, né? Ele não especifica exatamente qual é o setor que a pessoa vai trabalhar. Exato, ele até tem na segunda fase um certo grau de especialização, mas o sujeito que se forma, logo em seguida ele tende a fazer logo o exame da ordem. E aí, mesmo que ele não exerça a profissão, depois de 30 anos, ele quer advogar e numa outra área que não foi aquela que ele escolheu na segunda fase da prova da OAB, ele pode. Quer dizer, é uma coisa que não está fazendo o que a própria OAB diz que deveria fazer o exame, que é mostrar que aquela pessoa tem qualificação atual, presente, de competência para exercer a advocacia naquela área de especialidade. Não faz isso. De fato. Eu acho que seria uma maneira, também uma situação mais condizente, né, com a época que nós estamos vivendo, de avaliar as pessoas pela sua competência. Um ponto adicional, Heródoto, por exemplo, em Nova York, por exemplo, onde eles têm um exame, né, há países que há exames de certificação, né? Eu acho que certificação, principalmente para profissões que
tem grande impacto social, deveriam existir sim, mas de forma voluntária. E Nova York é uma associação privada que faz isso, que não tem nenhum privilégio por lei, nem do estado de Nova York, nem do governo federal americano. E mesmo assim, as pessoas fazem um exame que é muito mais sofisticado, que vai muito mais a fundo na área que a pessoa trabalha, e aí cada um contrata quem queira, e geralmente só se contrata aquelas pessoas que passaram no exame. Se der nessas bases, a tendência é que, ao invés da prova ser politizada ou ter um impacto da politização da OAB, que é uma autarquia especial, porque tem todo esse poder na Constituição, tem tantos privilégios, né? Quando você tem uma competição e gente realmente conectada no mercado, como é no caso da Bar Association de Nova York, a tendência é que o teste faça o que ele se propõe, muito mais do que no Brasil. Hélio, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Prazer foi meu, Heródoto. Muito boa noite. Boa noite, muito obrigado. Bom, eu acho que temos aí uma ideia nova feita pelo Dr. Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises Brasil. A ideia realmente é muito interessante. Eu nunca tinha ouvido alguém defender dessa forma, como ele defendeu. Achei a ideia também interessante, não sei o que você achou, né? Eu acho que agora a avaliação é minha e a sua também. Até queria contar rapidamente. Eu tenho uma sobrinha que mora em Nova York. E ela estudou Direito aqui no Brasil, depois ela fez um estudo lá, e ela prestou esse exame chamado BAR. Como assim? Chama BAR? O exame para advogado lá chama BAR. Sabe por quê? Porque a turma se reunia no bar. É que nem lobby. Por que a turma chamava de lobby? Porque eles ficavam no lobby do hotel, na frente do Congresso americano, esperando os parlamentares saírem para tentar. Daí o nome de lobista, de lobby. Vem de lobby do hotel. E bar veio porque o pessoal encostava o barrigão no bar e ficava conversando, e daí nasceu essa associação. Como ele acabou de falar, é voluntário. Agora, o escritório é o seguinte: eu vou contratar você. Você fez que exames? Eu fiz tais, entre eles o bar, que ele citou agora. E aí ele contrata. Se não, não. Ok? Mas não é obrigatório. Aqui é obrigatório. E ele lembrou fatos realmente interessantes, né? A força que tem a OAB, uma força e mais alguns privilégios que ele citou também aí. Viu ou não? Bom, a gente vai então fazer aqui mais uma live, ok? Você fica conosco também nas redes sociais. Bom, você vai fazendo a avaliação. O que você achou das duas entrevistas que nós fizemos do jornal? Uma a respeito de nomes exóticos. Se você quiser comentar, tem a live às 10 da noite, você comenta. O que você achou da proposta do Dr. Hélio Beltrão, que você acabou de ouvir, de não ser obrigatório o exame da OAB? Olha, eu fiz o exame da OAB. Tá certo? O que você acha dela não ser obrigatória? Ela seria mais um atestado de capacidade para a pessoa ser contratada por um escritório de advocacia ou montar o seu próprio. Se quiser comentar, 10 horas. Ok? Vamos lá. Bom, você acha então que o ministro brasileiro se sujeitaria a trabalhar sem regalia como acontece com o juiz lá da Suécia, do Supremo? O Jadeilson Marcelino. Duvido que algum ministro de qualquer poder desista de suas regalias, com letra maiúscula. Eles não se consideram servidores públicos e amam-se servir do Estado. Olha que legal. A palavra regalia vem de rei. É uma coisa real, certo? Regalia vem de lei. Bom, manda aí também um WhatsAppzinho para a gente aqui de 15 segundos, chamando a live. O Eustáquio Nunes. Deveriam, pois o povo não suporta tamanho sacrifício. O Eustáquio está dizendo que pagamento de imposto que a gente mostra aqui todo dia. Eustáquio, manda também para a gente aí um videozinho para você chamar aqui a nossa live. Está tudo aqui no Twitter. O Elton Neil Campos Ribeiro. Claro que não. Como é que eles vão sobreviver com um salário de fome desse, como dos juízes da Suécia? Só 34 dias de férias, porque o cara tem 60 dias de férias fora os recessos. Ok ou não? Manda aqui, Elton, para a gente também uma chamadinha aqui para a live. O Maurílio Neto.
Se o Brasil fosse igual à Suécia, certamente sim, trabalhariam sem regalias e com muita eficiência. Pois é, Maurílio, infelizmente nós não somos, mas nós podemos pensar em chegar lá. Maurílio, manda aqui 15 segundos para nós aqui, ó. Manda na live aqui para a gente chamar aqui a rede social. O Marcos Maximino diz, o poder embriaga. Não aceitaria se sua intenção primordial tenha sido ganhar para mandar e ostentar. Olha lá, Marcos, manda também para a gente aqui a chamada. O de Mello, eles, claro que não, meu, imagina, você acha que os caras vão se submeter a isso? Só 34 dias de férias? Outra coisa, não tem auxílio moradia, o juiz tem que lavar a louça. Mas como é que vai fazer com as unhas? Vai estragar as unhas. Bem, o Ricardo Bianchi, duvido que algum ministro de qualquer poder desista de suas regalias. Eles não se consideram servidores públicos e tal, e tal, e tal. Será que eu já tinha lido do Ricardo? E amam ser serviço de Estado. Ricardo, obrigado. Manda, Ricardo, para a gente a passagem também, vai. Você está sempre conosco aqui. A Cris Martins. Eu acredito que não, porque essas regalias estão arraigadas em nossa cultura. É verdade, Cris. Mas você não acha que a gente pode mudar isso? Né? Que a gente não pode pressionar o pessoal para abrir mão das regalias? Não vamos desistir. Cris, manda uma chamadinha também para a gente aqui. O Miguel Strecht. Esse jornal é diferenciado, muito especial, amo assistir. Bela reportagem essa dos nomes diferentes. Queria dizer, Miguel, que é o esforço aqui de toda a nossa equipe, aqui são técnicos, jornalistas, o pessoal todo que trabalha em conjunto aqui para que o jornal tenha uma característica assim, diferenciada, né, de outros informativos que tem aí, ok? Bom, nós vamos então concluir aqui essa nossa live, a segunda live, tem mais uma terceira live e tem a live das 10 da noite. Comentários, manda aí. Até já. Você já soube aqui na Record News que o Catar, aquele pequeno país lá do Golfo Pérsico, anunciou que vai sair da OPEP a partir do dia 1º. O pequeno país é um grande produtor de petróleo. Mas aí surgiu a questão na reunião de pauta. Afinal de contas, o que é essa história de OPEP? Você vai entender aqui no texto do Eufrides Júnior. O Catar vai deixar a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O ministro da Energia afirmou que o país vai continuar produzindo petróleo, mas vai se concentrar na produção de gás. Eu acho ineficiente focar em algo que não é nosso negócio principal e que não será lucrativo no longo prazo. Então, para mim, colocar esforço, recursos e tempo em uma organização na qual somos um participante muito pequeno e onde temos muito pouco peso sobre o que acontece dentro dessa organização, de um ponto de vista prático, não funciona. Os delegados da OPEP procuram minimizar o impacto dessa saída, mas perder um membro de longa data prejudica a tentativa de mostrar um grupo unido, ainda mais em um momento em que os preços do petróleo caíram quase 30% desde o pico de outubro. A OPEP é um cartel formado por grandes produtores de petróleo. Atualmente são 14 países membros, que detêm cerca de 75% das reservas mundiais do líquido negro. Foram responsáveis pela falta do produto no mercado mundial em 1973, o que provocou a alta do preço do petróleo. Alguns países foram seriamente afetados. O Brasil, por exemplo, afundou em dívidas para comprar petróleo. Já o Oriente Médio ficou rico com o fluxo dos chamados petrodólares. Com eles foi possível comprar empresas, patrocinar campeonatos esportivos e até comprar times de futebol. Hoje as empresas do Oriente Médio são as maiores do mundo graças à renda do petróleo. A OPEP estabelece uma política petrolífera comum a todos os grandes produtores de petróleo do mundo, além de definir estratégias de produção e, principalmente, controlar preços de venda de petróleo no mercado mundial. Mas as relações dentro da OPEP são desgastadas e especialistas até especulam que o grupo pode se romper.
O Catar, por exemplo, foi o primeiro país a ingressar na OPEP depois que o Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela formaram o grupo em 1960. É a primeira nação do Oriente Médio a deixar a organização. O governo de Doha informou que a decisão não foi motivada por política. Porém, sua partida ocorre em meio ao impasse entre as nações árabes do Golfo. Além disso, o Catar é um dos menores produtores de petróleo entre os membros da OPEP, mas um gigante em gás natural. Bombeia cerca de 1 bilhão de barris de petróleo por dia, menos de 10% da produção saudita. Mas ao acrescentar o gás natural, a produção do país sobe para quase 5 milhões de barris por dia, com planos de expansão para 6,5 milhões de barris diários. O Catar também está saindo no momento em que ser um membro da OPEP carrega riscos políticos. Além dos ataques verbais do presidente Donald Trump, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está revisando a legislação para controlar o poder do cartel. Está aí, ó, bem explicado, né? Para a gente poder entender bem essa história da OPEP. O Uruguai rejeitou um pedido de asilo feito pelo ex-presidente do Peru, Alan Garcia, que aliás nós falamos aqui. O ex-presidente Garcia foi proibido de deixar o país enquanto investigado por um suposto envolvimento de corrupção, lavagem de dinheiro e propina. Paga, adivinha por quem? Pela Odebrecht. Onde? Na construção de uma linha de metrô em Lima. Ele estava na embaixada uruguaia desde setembro, quando entrou com pedido de asilo. Aí a pergunta é a seguinte: bom, e agora que o Uruguai não aceitou o pedido de asilo, o que vai acontecer? Gentilmente, quem está aqui conosco é a professora Elisane Malke, que é especialista em Direito Internacional do Mackenzie, né? E ela está aqui para participar conosco. Professora Elisane, boa noite, obrigado pela gentileza por atender o Jornal da Record News. Boa noite, Heródoto, boa noite a todos os telespectadores, satisfação estar aqui com você. Como é que fica a situação, então? Ele está lá dentro da Embaixada do Uruguai em Lima, aí o Uruguai não concede asilo, como é que fica a situação? Na verdade, Heródoto, o asilo diplomático é uma tradição na América Latina. O Uruguai, assim como o Brasil e vários países latino-americanos, são signatários da Convenção de Caracas, de 1954, uma convenção da OEA sobre asilo diplomático. Essa convenção, então, permite que pessoas, perseguidos políticos, possam buscar asilo, primeiro, em caráter temporário, porque o asilo diplomático, que é aquele que é buscado, sobretudo em embaixadas, que são consideradas territórios de outros países, né, no país acreditado, então, possam então ter proteção política. Contudo, o Uruguai, ele havia concedido, em primeiro momento, esse asilo político, que é temporário, como eu já havia mencionado, e depois disso, então, agora nega o pedido de asilo territorial, asilo definitivo, que então ele receberia em território uruguaio. E o presidente Tabaré Vázquez, ele na verdade nega, sobretudo com base no artigo 3º da Convenção de Caracas, que diz que uma pessoa que está sendo processada por um crime comum, ou já tenha sido condenada por um crime comum, não possa receber asilo. A Convenção de Caracas expressamente fala isso, e é o caso, segundo o que entende, então, o Uruguai, é o caso do ex-presidente Alan Garcia, ex-presidente peruano. Agora, Elisane, e se ele se recusa a sair da embaixada, o que vai acontecer? Na verdade, ele precisa sair, na verdade, acho que até ele já deve ter se retirado da embaixada, porque ele não tem mais a possibilidade de permanecer lá. Tal qual, na verdade, seria como se fosse um território de um país, ele deveria ser conduzido, então, pelas autoridades uruguaias a deixar a embaixada. Seria mais ou menos o mesmo que ele fosse, então, deportado, retirado do território de um país. Agora, a polícia peruana pode ter uma licença para entrar na embaixada e prendê-lo? Na verdade, a embaixada é considerada território do Uruguai. A embaixada é um território, é um caso de extraterritorialidade. Então, dentro do território, dentro da embaixada, da circunscrição diplomática da embaixada, vigoram as leis uruguaias. Portanto, não pode, pelo princípio da Convenção de Viena sobre direito diplomático, nenhuma força estrangeira pode adentrar o território da embaixada sem autorização do país que detém a jurisdição sobre aquele território.
Portanto, isso senão seria uma violação do direito internacional. Isso somente seria possível com a autorização do Uruguai, o que eu acho que talvez não seria nem conveniente nesse caso. Seria mais adequado que as próprias autoridades uruguaias, então, conduzissem ou, na verdade, solicitassem que ele se retirasse da embaixada. Sim, porque senão que se criaria um impasse, né? Ele não vai sair, se ele sair, ele vai ser preso. Ele está num outro país, como você citou, a embaixada pertence ao país da bandeira. Aí fica uma situação complicada, não fica? É uma situação bastante complicada para os países, e como situações que envolvem relações internacionais devem ser resolvidas em um primeiro momento diplomaticamente. O direito internacional regula essas relações, e é importante mencionar que o asilo é um instituto extremamente importante do direito internacional. Várias personalidades brasileiras, inclusive, já fizeram uso desse instituto, e vem da palavra asilo, ou não violência, ou seja, para proteger aqueles que são perseguidos em caráter político, para preservar, então, a integridade e a liberdade de expressão. Mas é importante lembrar que muitas vezes existe essa confusão, que asilo, ele não é, ou que trata a Convenção de Caracas, não é a mesma coisa que refúgio, que é regulado por outra convenção e por outras normas do direito internacional. O asilo, ele tem um caráter eminentemente político, por isso ele pode ser concedido, como nós utilizamos o termo em direito internacional, pelo presidente, solicitando-se, ou o asilado, né, solicita via Ministério das Relações Exteriores, e o presidente da República concede, então, esse asilo político. Tá? Nesse caso, foi entendido que o ex-presidente peruano, ele alegava, então, que ele estava sendo vítima de uma perseguição política, que esse processo, na verdade, essas investigações seriam uma perseguição política do governo peruano. E, na verdade, não foi o que o governo uruguaio entendeu, inclusive mediante análise de documentos que foram enviados do Peru para o governo uruguaio nessa possibilidade. Entendi. Elisane, muito obrigado pelas explicações, pela participação aqui no Jornal da Record News. Obrigado. Eu que agradeço e estou à disposição de vocês. Muito grato. Bom, professora Elisane Malque, especialista em Direito Internacional do Mackenzie, acho que ficou bastante claro, né? Então, a embaixada de um país é como se fosse um pedaço do território do país. É inviolável. Você lembra do caso ali do consulado da Arábia Saudita em Istambul? Lembra ou não? Lembra que o jornalista entrou e nunca mais saiu. Foi assassinado lá. Mas agentes turcos tiveram autorização da Arábia Saudita e entraram lá no consulado. Lembra disso? Agora há pouco. A mesma coisa ocorre aqui. O ex-presidente do Peru pegou grana da Odebrecht, ia para o Chilindró, o que ele fez? Ele pimba para dentro da embaixada do Uruguai. Bom, agora, né, o Uruguai me tira daqui, eu vou para a Punta del Este, certo ou não? Pego a minha grana da Odebrecht, dali eu vou para Buenos Aires dançar um tango, é ou não é? Aquela coisa toda. Mas o governo do Uruguai disse, não reconheço que você está sendo perseguido. Você não é um perseguido. Você é um cidadão que violou a lei do país, portanto eu não vou aceitar. Então agora ele tem que ser entregue para as autoridades do Peru. Imagine só, né? A pessoa acusada, pimba, se esconde na embaixada de outro país. Como é que faz? Ia ser uma confusão. Bom, já a gente volta. Antes, quero lembrar que a gente continua aqui na nossa rede social, em todas as nossas vidas. Vamos lá.
Você acabou de ouvir aqui a entrevista, então, da professora explicando para a gente essa história de asilo e embaixada. O Will, que trabalha conosco, está exatamente atrás dessa câmera aqui que eu tô falando com você, Will, me lembrou aqui do caso do Assange, que ele está asilado na Embaixada do Equador em Londres. Mas aí eu estava conversando com o Will agora há pouquinho, dizendo o seguinte, mas lá o Equador deu asilo para ele. Parece que querem retirar, é outra história. Se o Equador retirar, ele pode simplesmente entregar o Assange para as autoridades inglesas, aí ele vai ser mandado para a Suécia, sei lá, vai para os Estados Unidos, vai ser julgado. Ok? Mas é que ali foi concessão. Aqui, no Uruguai, o Uruguai não concedeu. Bom, você que está nos acompanhando aqui nas redes sociais e está opinando, quiser opinar sobre esse assunto, pode opinar às 10 da noite também aqui. Mas o pessoal que já opinou sobre o que você acha se o ministro do Supremo Tribunal brasileiro se submeteria às condições quase que de um faquir, né, do juiz da Suécia. Imagine, o cara só pode ser um faquir. Imagine que nem a comida dele é o contribuinte que paga, ele paga do seu próprio bolso. Você não vai acreditar, é verdade. Ele paga do seu próprio... Ele não tem casa própria, ele limpa a casa. Nossa, deve ser uma loucura. Como é que ele tem cabeça para julgar as questões lá na Suécia? Eu não sei, mas é na Suécia. O nosso turma aqui toparia isso? Vamos lá. Valmiro, ministro do Supremo trabalhando sem regalia? Isso aqui no Brasil teria o nome de missão impossível. Boa, Valmiro. Muito boa. Manda aí, então, uma chamadinha para a gente aqui da nossa live, 15 segundos. Vamos lá. Carlos Alberto Anastácio, o Supremo é formado por indicação política e não por mérito, com certeza. É verdade, a indicação é política, sim, senhor. Obrigado. A Vilma Lobo, eles não são melhores que ninguém. Por que recebem tanto? Porque aqui nós somos um país de acumular privilégio, né? Por isso é que eles recebem tanto. O Hudson, nós escravos, eles deuses, afinal são supremos, é verdade. Hudson, manda também uma chamadinha para a gente aqui de 15 segundos, chamando a nossa live aqui. Manda aqui nas redes sociais, a gente vai editar. O Antônio Lisboa, não é só o Supremo, o Legislativo e o chefe de governo também são pessoas normais. O Lisboa, nós pensamos assim, mas eles não. Eles são autoridades. Excelência, magnificência, vossa majestade, é assim que eles gostam. André Luiz, acredito que temos que primeiro mudar a mentalidade da grande massa de pessoas, pois aí poderemos impor que eles trabalhem mais e recebam menos. André, obrigado, é isso mesmo, muito bem colocado. Agora nós temos as redes sociais, hein, André? Podemos mandar recadinho para o pessoal lá, por que não? Educado, gentil, cidadão, vamos fazer pressão. E aproveita para mandar também a sua live aqui para a gente chamar as nossas mídias sociais, ok? Bom, outro detalhe, queria aproveitar a oportunidade, lembrar você o seguinte, nos ajuda a divulgar, a Record News é uma emissora aberta de notícias, ok? O canal aqui em São Paulo é o 42.1, no Rio 52.1, em Vitória é 8.1 e tem outros espalhados pelo país. Para saber a lista completa é só você entrar no meu Instagram, lá tem a lista completa de todos os canais, para você assistir o jornal e a nossa programação inteira. E, logicamente, as redes sociais também, né, que nos apoiam nessa irradiação, ok? Vamos voltar já já. O ministro do Trabalho, aliás, era Ministério do Trabalho, mas eu não sei quem é do Ministério do Trabalho, criticou a decisão do novo governo de dividir o Ministério em várias partes. A nota divulgada hoje, o ministro Caio Vieira de Mello diz que a mudança é um atentado contra a Constituição, na opinião dele. No governo do presidente eleito, Bolsonaro, as atribuições do Ministério, que completou 88 anos de existência no mês passado, vão ser divididas. Um pedaço vai para o Ministério da Justiça, outro vai para a Economia e por aí afora. Ainda de acordo com a nota, acabaria com a interlocução, olha que palavra bonita, interlocução entre trabalhador, empregados e o Estado regulador, que é essencial
para garantir as relações de trabalho. Muito legal, eu gostei muito de etc, né? Pena que também a nota não trouxe outros detalhes que a gente tem falado aqui outras horas. Bom, nós, na abertura do jornal, dissemos que o Faísca quer comprar a adega do Maluf. De fato, a adega tem 862 garrafas, estimada em 15 milhões de reais. Vou repetir. 15 milhões de reais. Meu Deus. Isso aí entrou no radar do Ministério Público. O político colocou as garrafas à venda e, segundo o Ministério Público, só aceita pagamento em espécie. Ok? Vamos dar alguma olhada aqui em algumas das garrafinhas dessa adega. Deixa eu ver aqui, a adega do Maluf. O que tem aqui? Tem aqui um vinho chamado Romanée Conti, de 1971. Só custa 256 pau. Não é a dúzia da garrafa, hein? É um só. Não é o chapinha, né? Outro aqui, ó. Esse aqui é 1929, época da crise americana. Romanée Conti, R$102. E esse de 1991, esse é mais baratinho, só... Espera um pouco. 102.400. Esse aqui custa R$93 mil. Desculpa. 102 mil reais. 256 mil reais. Você está pensando que era... Não é não, gente. Olha só. Belíssima coleção. Se você tiver grana, você passa lá na mansão, aonde ele está em prisão domiciliar. Agora é para valer. O próximo sábado, a Agência Nacional de Telecomunicação vai bloquear o celular pirata em 10 estados. Para saber se o seu telefone é pirata ou não, você diz com o número que aparece aqui embaixo, na tela. Aí você vai receber uma imagem com um código de barras e números. E aí é só comparar os números que aparecem com a sequência, né? Colada na caixa do aparelho. Se não for, o telefone pode ser ilegal. Se isso acontecer, procura imediatamente quem te vendeu o aparelho para buscar os seus direitos, porque senão ele vai ser cortado no sábado e babau, você não vai falar mais com ninguém. Ok? Bom, obrigado, gente. Obrigado pela participação aqui em nome da nossa equipe de técnicos jornalistas. A gente tem a live aqui agora para você fazer comentários sobre tudo que você viu aqui, ok? E no encerramento, hoje teve uma homenagem bastante emotiva ao ex-presidente dos Estados Unidos, que a gente vai mostrar um pedacinho agora, o George Bush pai.